Bom, dando continuidade aqui, a parte de características básicas 2, o Android permite que a gente acesse alguns recursos nativos do aparelho. Nós já fizemos isso anteriormente acessando o browser, que é nativo do próprio sistema operacional. Nesse caso aqui, nós vamos testar uma outra funcionalidade que é acessar o recurso de fazer ligação do aparelho. Tem outras possibilidades, como acessar a agenda de contatos, a câmera, o GPS e tudo mais. Nós vamos fazer aqui fazer uma chamada para um determinado número, que nós vamos passar como parâmetro, e o funcionamento é próximo da abertura de uma activity. Quer dizer, eu vou criar uma intent que vai carregar uma activity, só que essa activity o que ela vai fazer, ao invés de exibir a parte gráfica que a gente construiu, vai ser realizar uma chamada. Nós vamos utilizar esse mesmo exercício 1 que a gente fez aqui só para aproveitar a estrutura já criada, e dentro dele nós vamos colocar um botão para fazer a chamada, né, do aparelho. Então aqui dentro do Layout Main, até a parte gráfica aqui, eu vou só inserir um outro botão e mandar ele fazer a chamada para um determinado telefone, né? Eu vou colocar um novo botão com o ID BTN ligar, um texto aqui, que está falando para criar uma variável, né, com valor ligar, e assim que o usuário clicar no botão, ele tem que executar um método chamado ligar. Então aqui ao lado do somar, ou abaixo dele, vou colocar um botão, vou alterar aqui as configurações dele, chama de BTN ligar, e vou colocar o método onClick. Vai executar, quando o usuário clicar no botão, ele vai executar um método chamado ligar. Para isso, então, aqui na classe principal, a gente precisa codificar esse método ligar, né? Codificar ele aqui, né? Do jeito que está explicando, né? Cria um método público, sem retorno, chamado ligar, que recebe como parâmetro um objeto da classe view. Então, público, void ligar, e o objeto da classe view. O objeto da classe view é necessário que nós vamos carregar uma nova activity, uma nova tela. Dentro desse método aqui, nós vamos declarar uma variável da classe URI, que é a classe responsável aí por acessar algumas partes do dispositivo, do sistema operacional também. Nesse caso aqui, a ligação a gente pode acessar através dessa classe. Então, vou fazer essa importação aqui, né, android.net.uri, assim. Então, a importação está feita. E aqui no método ligar, eu vou declarar uma variável do tipo URI, né, chamada objtel, que vai receber o resultado da execução do método parse dessa classe URI. Então, URI.parse, eu vou passar o parâmetro aqui para ele. Esse parâmetro aqui, eu vou passar o telefone que eu quero ligar, com essa string aqui, tel, o número que eu quero ligar. Já coloquei o código aqui na frente, está aqui para quem já quiser acompanhar. Então, vou colocar isso aqui, tel, 3521, coloquei aqui o 9550. Então, o telefone que eu desejo que o aparelho chame, eu vou especificar aqui, né? Se o usuário tivesse me informado esse telefone a ser chamado, que na verdade é o exercício dessa parte aqui da matéria, vocês vão ter que fazer isso, daqui a pouco eu explico. Aí eu passarei aqui dentro desse campo, como parâmetro, o número que o usuário me informou. Tá? O que mais que ele pediu? Aqui. Após isso, nós vamos criar uma nova variável da classe intent, chamada BJI. Né? Então, intent obji, que vai receber
novo objeto da classe Intent com esses parâmetros aqui. Então, novo Intent com aqueles parâmetros ali. O primeiro parâmetro é que tipo que vai ser a minha Intent. A minha Intent vai ser Action Call, chamada Intent com Action Call. E o segundo parâmetro é o que vai fazer parte da minha Intent, que é o OBJTel. Por fim, eu vou iniciar a minha Activity OBJI. Então, Start Activity OBJI. Então é isso, esse aqui é o código que eu vou utilizar para quando o usuário clicar no botão ligar, ele fazer a ligação. Está sendo explicado aqui. Vamos executar o código. Vai acontecer um erro, nós vamos ver por quê. Eu vou deixar aqui no log caption. O log caption está processando, está trazendo as mensagens, né? Está carregado. Se eu clicar no ligar, ele deu um erro, né? Vamos ver aqui no log caption por que ele gerou esse erro. Aqui eu tenho as mensagens de erro. Aqui eu tenho o motivo que estão explicando por que aconteceu o erro. Uma exceção de segurança, permissão negada. Isso porque, como a gente falou lá atrás, aqui eu preciso, para acessar os recursos do sistema operacional e do dispositivo, eu preciso de dar permissão para o meu usuário. Nesse caso, para que o meu aplicativo faça uma ligação, eu preciso dar permissão para ele. É uma permissão chamada call phone. Então eu vou precisar vir aqui no manifesto do aplicativo e incluir uma nova permissão para o usuário chamada call phone. Aqui. Salvar. É o que está sendo falado aqui na continuação do material. Vou rodar de novo. Eu vou clicar aqui no botão ligar. Ele carregou para mim aqui a ligação. Se eu tivesse um aparelho com chip tudo corretamente, ele já estaria fazendo a ligação. Ele está nesse formato aqui porque é o formato que está o meu Android. Ele está no formato, se não me engano, dos Estados Unidos. Então, você quer, vou cancelar a ligação, né? Vou dar um end nela. Terminou a ligação. Ele já mostrou aqui isso no log de chamadas, no histórico de chamadas, o número que eu acabei de discar. Vou voltar aqui para o meu aplicativo. Como eu coloquei aqui, essa ligação foi feita no formato americano. Para alterar, eu posso acessar a seção de configurações do meu aparelho aqui. Lá embaixo, configurações, settings, e fazer essa alteração. Essa aqui, sim. Para finalizar, fica como atividade aí criar um outro projeto chamado exercício 02, que a tela principal vai ser um campo texto para o usuário colocar o número de telefone que ele quer chamar. Quando ele clicar no botão, o número a ser chamado não pode ser um número fixo, igual a gente fez aqui com um número fixo, né? Sempre vai ser esse aqui. Eu quero que nesse método aqui você busque qual o número que o usuário digitou e passe ele aqui como parâmetro para chamar.